Olá, Fátima Araújo, com você para mais uma conversação. Você já se perguntou, para quem conhece o Eneagrama, o que significa mesmo aquele símbolo que aparece ali no Eneagrama? Se você não conhece o Eneagrama, você já se perguntou, por exemplo, por que se difunde tanto a questão de que a pessoa divina, para quem é cristão, se representa para nós em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já se perguntou, por exemplo, por que nós falamos id, ego e superego na psicologia? Sabia que essas perguntas todas são respondidas pela ferramenta de autoconhecimento chamada Eneagrama, especialmente pelo que representa o símbolo do Eneagrama? Então, se esse assunto lhe chama um pouco a atenção, permanece aí, essa conversa será rápida e é justamente sobre esse assunto. Que tal? Eu confesso que eu já me vi perguntando, por que será que tem sempre esse conjunto de 3? Por que será que as notas musicais são lá a lei das oitavas lá das notas musicais? Por que será que a semana tem 7 dias? O que teria para explicar tudo isso? Então, é sobre esse assunto. E eu sugiro que, se ele já começa a te chamar a atenção, compartilhe com mais pessoas. Essa conversa, como eu disse, ela será bem breve, então compartilhe essa transmissão para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, ok? Então hoje a conversa é justamente sobre as leis do Eneagrama, que na verdade são leis que são representadas no símbolo do Eneagrama. Então, aqui com você, Fátima Araújo, para mais essa conversa, essa conversação. Então, a ideia é que dessa conversa saiamos pelo menos com algumas reflexões a respeito do assunto, com alguns pensamentos sobre o assunto. E, na verdade, como eu disse, são aspectos identificados no símbolo que eu vou mostrar agora mesmo aqui para você, ok? Então, assim, na verdade, eu já tenho alguns vídeos no canal do YouTube falando sobre esse assunto. Aqui também eu já falei outras vezes. E eu venho agora para mais esse momento que eu entendo como uma introdução necessária para clarificar e para ir aos poucos entendendo por que você funciona, entre aspas, por que você funciona da maneira que você funciona. Por que o seu cônjuge, em alguns momentos, pode parecer muito diferente de você? Por que algumas questões nele, no seu cônjuge, te incomodam tanto? Por que você é diferente? Por que você quer que as pessoas sejam como você? Então, são indagações assim, bem interessantes e que nos levam também a pensar o que será que aconteceu para que fosse dessa maneira, ok? Então, é justamente essa conversa de hoje acerca desse assunto. Eu citei antes o símbolo do Eneagrama e ele aparece nessa figura que está aqui mostrada. Então perceba que ali atrás tem um círculo preto, certo? Nessa figura dá para ver um círculo preto. Acho que eu vou até pausar os comentários aqui um pouco, desativar os comentários. Então observe que tem ali um círculo preto bem lá atrás. Tem aí um triângulo vermelho e em meio aos dois tem uma hexade em cor azul. E bem na ponta aí de cada ponta do triângulo e da hexade tem uma numeração de 1 ao 9.
em Fátima, o que é isso mesmo? Eu tenho uma colega que ela sempre brinca quando eu falo de eneagrama, ela pergunta, e aí, isso é coisa de comer ou de passar no cabelo? Eu diria que pode comer e pode passar no cabelo, porque o eneagrama ele é para ser vivenciado, de fato. Então, considerando que comer e cuidar do cabelo são cuidados diários, então pode sim comer e passar no cabelo. Assim, brincadeiras à parte, mas esse é o símbolo do eneagrama. Sobre esses 9 tipos que aparecem ali numerados, eu já falei sobre isso em outro momento, mas eu só relembro aqui que todas as pessoas têm, na verdade, um pouco de cada tipo e se sente mais confortável em um ou mais de um desses. Na verdade, ele é prioritário em um desses é prioritário nos comportamentos da pessoa, e aí tem outras, aí tem as asas, tem flechas, tem uma série de questões aí que com o decorrer do tempo nós vamos vivenciando isso aqui, ok? Então, aqui está a figura e é justamente sobre ela que eu vou continuar falando aqui com você. Então, falando sobre cada uma dessas figuras e falando já sobre as leis do eneagrama que aparecem aí identificadas nesse símbolo que eu acabei de mostrar, eu vou falar para você rapidamente sobre a lei do 1, que é ilustrada aí no eneagrama por esse círculo. Então, quem está entrando aí na sala, eu desativei um pouco aqui os comentários, deixa eu ver se dá para ativar novamente. Só para poder passar essas ilustrações para vocês. Então, a lei do 1, sejam bem-vindos aí. A lei do 1, ela vem dizer para nós que a realidade, todas as coisas, e que na verdade a maioria nem são coisas, são pessoas, natureza, animais, todos são um. Parece que a conexão falhou um pouco aí. Me digam aí se a conexão falhou. Eu vou até deixar os comentários ativados para você ir me falando. Então, eu mostrei agora há pouco essa figura, que é o símbolo do eneagrama. E nele estão o círculo, o triângulo e a hexade, que eu falei um pouco sobre cada um. Então, aí indo agora para cada uma dessas figuras, a lei do 1 é representada nesse símbolo pelo círculo. E ele vem dizer para mim e para você, lembrando aí para quem é cristão, tem um Deus, acredita-se em um Deus que criou tudo que tem no céu e na terra, em todos os lugares. E daqui a pouco eu vou voltar a falar dessa unidade, desse único, de tudo conectado, de ser um todo. Hoje é muito citado, esse aspecto ele é muito citado como visão holística de mundo. O que é essa visão holística? Por isso é que tem muito esse termo voltado para o holismo. É terapeuta holístico, são práticas holísticas, terapias holísticas e por aí vai. São terapias que têm a visão do todo, que cuidam do ser humano como um todo e como um todo conectado com tudo que tem no universo. Eu já fiz formações e aplico técnicas à distância, isso desde antes da pandemia. Teve um curso, por exemplo, que eu fiz de física quântica, que as técnicas aplicadas em pessoas que estavam, por exemplo, no Japão, em países extremamente distantes, elas sentiam lá os mesmos, entre aspas, sintomas, tinham os mesmos comportamentos de quem estava presente na sala. Então, isso é para mostrar que sim, está tudo conectado. Se eu crer e se você crer ou não, isso não vai fazer diferença, vai continuar conectado sim. E esse círculo, ele vem nos mostrar que é isso, que realmente tudo está conectado. Então, no eneagrama é chamado de lei do 1. Então, é para mostrar essa unidade de tudo e de todas as coisas. Certo? Até aqui tudo bem?
Então, essa lei do um, como eu já disse, ela diz para nós que tudo é um, que tudo é uno, ou seja, está tudo ligado, existe uma interligação e consequentemente, uma interdependência. Então, é mera ilusão eu achar que se eu destruir tudo à minha volta, eu permanecerei ilesa. Por que não? Eu estou, assim como você também, conectado com toda essa realidade. Então, essa realidade ela é única, existe aí um conceito de inteireza. E essa questão que eu disse, considere somente se você crê nessa presença, essa onipresença desse único Criador. Então, só me diz se até aqui está tudo bem aí para você. Porque o que eu disse até agora em relação ao símbolo do Eneagrama é que eu não deveria, você também, achar que eu e você estamos desconectados do todo, porque não estamos. E isso é científico. Quando eu falar de Eneagrama aqui, ou de qualquer outra ferramenta, por exemplo, programação neurolinguística e por aí vai, são ferramentas de comprovação científica. Então, cada vez mais tem estudos comprovando que sim, é isso. Agora, é um tanto semelhante com a aromaterapia. Os óleos essenciais, eles farão o efeito deles. É claro que se você crer, vai potencializar o resultado, mas de toda forma ele vai agir. Então, brincando um pouco aí com esses conceitos, é isso. No Eneagrama, esse círculo do símbolo, ele vem dizer que sim, estamos todos conectados. Então, vamos prosseguir aqui mais um pouco, olhando para esse símbolo. Eu vou de novo mostrar ele aqui como um todo, o círculo preto, o triângulo vermelho e a hexáde azul. Tá? Então, já falamos do círculo, vamos agora olhar para esse triângulo. Esse triângulo do símbolo, ele diz sobre a lei do 3. Lembra que eu falei agora há pouco, que quem é cristão sabe a respeito da criação do mundo, que foi feito por um Deus que conversou com a terra quando foi criar a árvore, conversou com o rio e com os mares quando foi criar os peixes, e conversou com ele mesmo quando foi criar o ser humano e o criou à sua imagem e semelhança. Então, se tirar um peixe da água, o que acontece? Esse peixe morre, certo? Espera-se que ele morre. Se tirar a planta da terra, também espera-se que essa planta morra. Então, se tirar esse ser humano, desvincular dessa fonte, desse Criador, o ser humano acha que ele vai continuar vivo e ativo, mas como que está a conexão dele com essa fonte? Então, aqui no círculo, agora há pouco, na lei do 1, nós falamos dessa criação única, dessa inteireza, dessa unidade. Aqui na lei do 3, vem nos lembrar que mesmo sendo tudo uno, tudo único, tudo inteiro, tudo conectado, geralmente é representado por 3. Então, começando aí pelo Criador, para quem acredita, nós dizemos que ele é Deus e que ele nos é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, aí já começa a ilustrar para eu e para você essa questão da lei do 3. Então, o que essa lei do 3 vem dizer? Ela vem dizer que do 1 e do 3, eles se juntam para explicar o fundamento de todas as coisas, que é isso que nós que eu comecei a falar aqui para você. Então, na lei do 1, se na lei do 1 tudo está conectado, na lei do 3 vem se manifestar, esse 1 se manifesta
de 3 formas diferentes. Eu dei aí o exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Agora tem outros aspectos que a lei do 3, eu fiz até uma listinha aqui, mas os slides eles se misturaram aqui. Ai, cadê a minha listinha? Ok. Então, mas eu tenho aqui, eu falei do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho uma listinha à parte aqui com alguns exemplos, e se você buscar aí na sua memória, certamente você vai encontrar outras. Eu citei da tradição cristã, do Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem também outros exemplos onde que essa lei do 3 é ilustrada no nosso dia a dia. Por exemplo, na física atômica, nós já ouvimos falar, eu particularmente tive um desafio muito grande para isso, quando eu tive que estudar isso, lá no nível secundário ainda, para estudar a questão na física atômica dos prótons, elétrons e nêutrons. Então, por que será que lá também está nesse tripé? Outra questão a se lembrar que é na eletricidade. Você já observou que na eletricidade tem positivo, negativo e neutro? Por que será? Então, por que eu estou falando disso aqui numa reflexão psicológica? É justamente porque essa é a lei do 3 representada no símbolo do Eneagrama, e eu preciso passar por esses conceitos antes de falar sobre cada tipo de personalidade, que será objeto de outra conversa e não dessa. Na filosofia, costuma-se dizer também em trio, quando se fala em tese, antítese e síntese. Você já ouviu isso, né? Então perceba aí de novo a lei do 3 regendo lá na filosofia. Na psicologia, fala-se muito também em ego, id e superego, ou então invertendo essa ordem, id, ego e superego. Por que será que também está estruturado dessa forma? De novo, o triângulo, representando aí a lei do 3 do Eneagrama, vem nos falar isso. E aí eu vou parar com essa lista por aqui. Quando se fala aí da pessoa humana, uma pessoa ocupada como você e como eu, diz-se desse ser humano que ele, entre aspas, funciona, ele reage, ele se comporta por ação, razão e emoção. Olha aí de novo o 3 regendo ação, razão e emoção. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Porque como essa conversa de hoje ela é uma conversa mais superficial, mais rasa e mais rápida, eu já vou passar aqui, nós já estamos aproximando dos 19, 20 minutos aí de conversa, eu vou passar aqui para a terceira e última lei, que é a lei do 7. A lei do 7, ela é representada no símbolo do Eneagrama por essa hexade. Percebam que aí tem essas 6 pontas, e quando ela se junta com o círculo e com o triângulo, forma o símbolo do Eneagrama. Essa hexade, ela vem representar no símbolo do Eneagrama as questões voltadas, como o próprio nome diz, para o 7. O que é que nós conhecemos, e a lista é maior, eu vou citar só alguns exemplos, que nos remetem para o 7. Você já parou para pensar, por exemplo, quantos dias tem uma semana? Quantos dias tem uma semana? E a base do calendário lunar? Como é que eu estou procurando aqui o slide, porque eles se misturaram direitinho aqui na projeção. O calendário lunar, os dias da semana, na escala musical, na lei das oitavas. Você já parou para pensar? Por exemplo, a ciência também lida com isso. Um exemplo aí, na medicina.
já reparou geralmente quantos dias se toma um antibiótico? Ou são 7 dias, ou são 14, ou são 21, sempre ciclos de 7. Por que será, pessoa? Você já parou para se perguntar por que será? Então perceba que em outra conversa, não agora, eu citei que o Eneagrama, o símbolo, ele é um símbolo matemático. E acredita-se que ele surgiu na Alexandria, quando Alexandre o Grande juntou sábios de diversas nações e séculos depois foi se encontrando escritos a respeito dessa sabedoria milenar. Bom, então, nessa lei do 7, que é representada aí pela Hexades, tem também os septênios. Diz-se que a cada ciclo de 7 anos acontecem mudanças significativas na vida de uma pessoa. Essa parte eu confesso que eu mesma não dei muita atenção ainda, mas é bem provável que se eu olhar para a minha vida, eu identifique momentos desse ciclo, e você também, é provável que você identifique quando aconteceram esses septênios na sua vida. Fala-se também que as células do corpo também têm mudanças em ciclos de 7. Eu não vou entrar nessa questão, porque aí entra numa seara que não é o objetivo dessa conversa agora, mas o que eu quero dizer para você é que o Eneagrama, ele é sim uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Isso aqui é só, na verdade, um preâmbulo de tanto que tem para se aprender com essa ferramenta. E aí eu trouxe aqui essa figura para mostrar. Foi feito aí como uma conta, mais ou menos assim, ó, o círculo mais o triângulo mais a hexade forma justamente o símbolo do Eneagrama, que foi o que eu apresentei lá no início da conversa e que eu vou mostrar novamente agora já para ir aproximando aí da finalização da nossa conversa. Então, quando encaixa essas 3 primeiras peças aí, obtém-se como resultado esse símbolo que aparece ali projetado para você, que é justamente esse que eu mostrei no início, percebe? E aí, lembrando, vou repetir, em cada ponta do triângulo e da hexade tem uma numeração aí de 1 até 9, que são os tipos de personalidade, são os tipos, os eneatipos ou tipos de personalidade. Já eu já vou começar no outro momento conversar com você a respeito, e aí é que a brincadeira começa a ficar animada, porque é aí que você começa a identificar aonde que você mais se parece, aonde que as pessoas com quem você convive ou trabalha, onde que elas vão se encaixando. Não para rotular essas pessoas, mas para você se acolher como você para você procurar evoluir, para você também entender por que a outra pessoa funciona da forma que ela funciona. Então percebe que não é uma simples figura apenas, tem toda uma ciência aí por trás e tem toda uma reflexão. Então, aqui eu estive até aqui com você, identificando no símbolo do Eneagrama essas leis. E assim, ó, eu digo para você que a conversa está só começando, porque na hora em que começarmos a falar sobre cada tipo desse, por que o tipo 1 é da forma que é? Por que o tipo 1 funciona como ele funciona? E quais são as características dele? Eu tô aqui com uma vontade de falar onde é que eu me encaixo, mas eu vou deixar para o momento oportuno. Eu só vou convidar você a estar nessa sequência de conversações, porque eu garanto para você que vale a pena. É como você falar, poxa, agora eu entendo por que eu reajo da forma que eu reajo. Agora eu entendo
Por que que o meu cônjuge, a minha mãe, ou meu irmão, o meu filho, eles fazem da forma que fazem. E lembrando, pessoa, grande parte ou a maioria desses comportamentos, geralmente eles são inconscientes. Quem já vem acompanhando essa conversa já ouviu eu falando aqui daquela metáfora da casa de 9 quartos. E é justamente isso, aquela casa com 9 quartos, 9 filhos, e todos circulavam por toda a casa, faziam refeições coletivas, e com o passar do tempo, isso é uma metáfora, esses filhos, cada um foi ficando em um quarto, e cada quarto tinha uma janela. E cada janela mostrava um único ângulo da realidade que circulava aquela casa. Então isso é para dizer para você que na medida que a vida nos foi fazendo quem somos hoje, nós fomos colocando capas aí na cebola. Eu já usei essa metáfora aqui também em outro momento. Quando corta a cebola vai sair daquelas capas ali. É mais ou menos isso. Quando pinta um muro várias vezes, você vê que quando cai aquela casca de tinta, tem uma camada branca, uma camada verde, uma camada amarela e assim vai cada cor que o muro foi pintado. Então na nossa vida também é assim. E por isso é que tem esses 9 tipos de personalidade. Lembrando que é personalidade. É aquilo que eu e você precisou fazer para sobreviver. Mas isso aí é conversa que dá pano para manga. Então eu vou parar por aqui, só lembrando para você, começando aí, eu continuando essa conversa, e aí eu vi que alguém já perguntou ali, eita, será que eu estou aonde aí? Pois é, eu convido você para vivenciarmos essas questões do Enneagrama. E assim, gente, tem muita coisa, tem muita libertação na medida em que vai se conhecendo. Já pensou, Cláudia, você identificar onde é que você está, onde é que o criatura está e por que que cada um funciona da forma que funciona? E assim, é muito divertido. Eu venho nessa caminhada já há décadas, vivenciando muito mais do que estudando, justamente para que eu me acolha como eu sou e eu não me acomode, e sim eu procuro melhorar, e mais do que isso, eu tenha compaixão também com quem eu convivo. É claro que eu e você somos humanos, tem hora que desce do salto, roda a baiana, mas depois você fala, epa, peraí, volta aqui para o controle e tal. Pessoal, então é isso. Nós já estamos a mais de 20 minutos de conversa, eu prometi que seria breve, e agora eu prometo para você, vale a pena você acompanhar. Eu tenho várias transmissões já sobre esse assunto e voltei nele justamente por entender a grandiosidade dessa ferramenta de autoconhecimento e dessa atitude de autocuidado. Então eu te espero na próxima transmissão. Se você ainda não está inscrito aí, inscreve, encaminha essa transmissão, esse conteúdo para mais pessoas. Se fez sentido para você, pode ser útil para outras também. E realmente, Cláudia, vai dar tudo de bom, com certeza, eu garanto. Disso aqui eu garanto porque estou nesse caminho aí faz muito tempo. Então, assim, esse conteúdo ele estará sempre por aqui, intercalado com outros de autocuidado, de autoconhecimento, porque são ferramentas, assim, muito fantásticas. E quando eu decidi compartilhar isso, foi justamente para que fosse útil para mais pessoas. Há tanto tempo que eu venho vivenciando e estudando, então já está mais do que na hora de replicar aí esse movimento, esse conhecimento de uma maneira bem leve, de uma maneira bem simples, numa linguagem bem acessível. Posso contar contigo? Te espero na próxima transmissão. No link aqui na descrição, aí na bio, tem link para as outras redes sociais. É só clicar ali, seguir, deixar seu comentário, sugerir novos conteúdos e nos vemos logo, logo. Tchau, tchau para você que está aí na sala. Fico muito honrada com a sua presença e continue por aqui. Um abraço. Te vejo logo, logo.